Olá, vamos falar sobre circunferência na geometria analítica. Circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo. Equidistantes têm a mesma distância de um ponto fixo desse mesmo plano. Denomina-se centro da circunferência. Então, um ponto fixo que eu vou ter nessa circunferência vai ser o meu centro. Então, do centro até as extremidades, todos vão ter a mesma distância. Então, vão ser pontos equidistantes. Olha só. Então, pontos equidistantes têm a mesma distância, tá? Conhecido também como meu raio. Então, do centro à minha extremidade é chamado de raio. Equação da circunferência. A princípio, nós vamos aprender a equação reduzida. A partir da equação reduzida, nós vamos ter a equação geral da circunferência, sendo C, representado por A e B, o ponto A e B, o centro, e P, X e Y, um ponto qualquer da circunferência. A distância de C a P é o raio dessa circunferência. Então, quando eu falo a distância entre dois pontos de uma circunferência, eu vou estar calculando aqui esse ponto que está na extremidade, tá? Eu vou estar calculando o raio da minha circunferência, tá? Depois, eu vou passar para vocês as posições relativas do ponto da reta em relação à circunferência. Então, vamos lá. A fórmula da distância é raiz quadrada da diferença, do quadrado da diferença entre o x do meu ponto com o x do meu centro, mais a diferença entre o quadrado do y do meu ponto menos o y do meu centro. Lembrando que o centro é A e B. Então, eu vou ter que, se eu elevar os dois lados ao quadrado, então, olha só, eu sei que a distância entre o centro e o ponto é a mesma coisa que eu falar que o raio. Então, aqui, na verdade, eu vou ter o valor e achar o valor do raio. Então, se para tirar esse radical para ficar mais fácil, eu elevo os dois lados, né, os dois membros dessa equação, eu elevo os dois membros ao quadrado. Então, quando eu elevo ao quadrado, eu elimino esse radical e eu elevo o r ao quadrado. Então, essa daqui é a minha equação reduzida, tá bom? Então, a partir dessa equação reduzida, eu vou ter a minha equação geral da circunferência. Desenvolvendo a equação reduzida, obtemos a geral. Então, olha só, eu vou resolver os meus produtos notáveis, tá bom? Então, olha como que vai ficar, né? X ao quadrado menos 2ax mais ax ao quadrado. Reparem para vocês verem. Agora, eu vou estar agrupando. Então, olha só, x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Porque os quadrados eu vou colocar na ordem crescente. 2ax menos 2by e os termos independentes juntos. Lembrando que uma equação, ela vai ser sempre igual a zero. Então, esse raio ao quadrado, eu vou vir com ele para antes da igualdade também. Quando eu mudo de lugar, eu mudo de sinal. Olha ele aqui, tá bom? Então, a minha equação geral, ela vai ter esse formato. Equação geral da circunferência. Um exemplo. Como exemplo, vamos determinar a equação geral da circunferência de centro 2 e menos 3 e raio 4. Bom, desenvolvendo os quadrados primeiro, eu vou fazer o quê? Resolver usar a minha equação reduzida. Substituir os valores do meu centro, que é 2. Aqui ficou positivo por quê? Porque na fórmula é negativo. Então, menos da fórmula com menos do número vai ficar positivo. O raio é 4, 4 elevado ao quadrado, 16. Bom, desenvolvendo, né, o meu quadrado do binômio, quer dizer, o meu produto notável, eu cheguei aqui olha só, aqui do x, né, aqui do y, passei o meu raio, que estava depois da igualdade, ele veio para antes da igualdade com o sinal contrário. E agora eu vou separar, né? Eu vou colocar agrupar os meus valores. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 4x mais 6y e reduzir, né?
os termos independentes. 4 mais 9, 13, menos 16 vai dar quanto? Vai dar menos 3, tá? Então, olha só, esse menos 3 foi daqui, ó. 4 mais 9, 13. 13 menos 16 dá menos 3. Então, essa daqui é a minha equação geral da circunferência. Essa é a equação reduzida da circunferência. Como exemplo, vamos determinar, agora eu mudei o centro, tá vendo? Então, eu pego a equação reduzida, substituo o valor do centro, né, que é o, olha, menos com menos mais, menos com menos mais. Então, vai ficar x ao quadrado mais 10x mais 25 mais y ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 16. Vou igualar ela a zero, né? Então, eu já separei, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 10x. Então, estou reduzindo o grau dessa minha equação, tá? Do maior para o menor. Então, aqui, ó, eu coloquei os termos independentes, tá? Nós fizemos aqui dos termos independentes, tá bom? Que vai dar 18. Então, essa daqui é a minha equação geral da circunferência de centro menos 5 e menos 3 e raio igual a 4. Eu espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, fale comigo.